O Senado votou para aumentar o limite da dívida do país até dezembro, após 11 terem se juntado aos democratas na quebra de uma obstrução. O aumento de curto prazo agora vai para a Câmara. E um ataque mortal a uma mesquita no Afeganistão deixou 46 mortos e mais de 100 feridos. O ISIS-K assumiu a responsabilidade e um juiz federal do Texas bloqueou a polêmica proibição do aborto de 6 semanas do estado. O juiz, apoiando o governo federal, classificou a proibição de inconstitucional. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Vamos começar mais uma vez na capital dos Estados Unidos. 11 republicanos se juntaram aos democratas para aprovar o teto da dívida. O acordo entre os líderes do Senado exige o aumento do limite máximo de empréstimos em 480 bilhões de dólares. Isto é, quanto o Departamento do Tesouro disse ao Congresso que precisa chegar até o dia 3 de dezembro deste ano. O Tesouro havia dito que os Estados Unidos ficariam sem dinheiro no dia 18 de outubro. Embora alguns republicanos tenham ajudado a ultrapassar a obstrução, nenhum deles votou sim para aumentar o limite de empréstimos. Após a votação, o democrata Joe Manchin disse acreditar que o Senado acabará resolvendo a questão. Everybody together and understand that it's best for both sides. You can fight about a lot of things, but you don't throw this out. This is the most serious thing that we can do, and we're not going to do it anymore. Mas o democrata Chris Coons está menos otimista. Ele preferia uma solução de longo prazo. It means, unfortunately, that we will be right back here in 2 months, needing another vote configured exactly like tonight's vote in order to raise or suspend the debt ceiling going forward. A Casa Branca disse que o acordo de curto prazo é um movimento na direção certa. This is a positive step forward, the debt ceiling short-term deal that we're seeing, and it gives us some breathing room. Em seguida, a Câmara também terá que aprovar a prorrogação do teto da dívida, que está marcado para ser votado na terça-feira. Uma vez aprovado pela Câmara, ele seguirá para o presidente Biden para sua assinatura. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse que agora os democratas têm tempo para aumentar o teto da dívida por meio da reconciliação. Dessa forma, os republicanos não teriam que votar por uma solução de longo prazo. Membros de ambas as partes concordam. Não aumentar o limite causaria uma catástrofe econômica. Agora vamos voltar ao Afeganistão. Um homem-bomba atacou uma mesquita na província de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, na sexta-feira, matando 46 pessoas e ferindo mais de 140, de acordo com uma agência de notícias estatal. Imagens de vídeo revelaram corpos cercados por destroços dentro da mesquita. A missão de assistência do Afeganistão expressou sua preocupação com relatos de um número muito alto de vítimas. Em um comunicado no Twitter, ela descreveu o ataque como parte de um padrão perturbador de violência no país. Horas após o ataque, o ISIS-K assumiu a responsabilidade em um comunicado por telegrama. No início desta semana, o grupo também assumiu a responsabilidade pelo ataque de domingo a uma mesquita de Cabul. E por falar em homens-bomba, o que dizer daquele dia fatídico em que 13 soldados americanos morreram no aeroporto internacional de Cabul? De acordo com vários relatos, o terrorista suicida do ISIS-K foi um prisioneiro da base aérea de Bagram, poucos dias antes do ataque mortal. Duas autoridades americanas confirmaram a identidade do atacante morto à CNN. Os Estados Unidos entregaram a base às forças afegãs em julho. Quando a ofensiva do Talibã atingiu a área, milhares de prisioneiros foram libertados, segundo relatos, e entre eles estava um homem-bomba. A Fox News e a CNN relataram que o homem-bomba foi libertado em 15 de agosto, quando o Talibã assumiu o controle da base, de acordo com vários funcionários e um representante do Congresso. O CENTCOM disse que, como a investigação está em andamento, nenhuma informação adicional pode ser divulgada no momento. E quanto aos americanos e aliados afegãos que ainda estão no país após a retirada total das tropas americanas, o senador Richard Blumenthal disse na quinta-feira que quase 800 pessoas que estavam presas no Afeganistão chegaram ao Catar. Ele disse que eles agora estão seguros. O senador democrata disse que 2 aviões fretados pela Organização Internacional de Desenvolvimento Sayara Internacional chegaram com centenas de bravos e resilientes americanos e aliados afegãos a bordo. Blumenthal agradeceu aos funcionários e defensores por sua ajuda, observando em particular que a Albânia e o Catar ajudaram os Estados Unidos a evacuar os americanos e aliados.
O republicano Michael McCaul havia dito no início de setembro que 6 aeronaves transportando evacuados não poderiam partir porque o Talibã estava mantendo-os como reféns para demandas. Na época, o secretário de Estado Antony Blinken disse em uma entrevista coletiva que não sabia da existência de alguém detido em uma aeronave ou de qualquer situação de refém. Ele disse: "Conseguimos identificar um número relativamente pequeno de americanos que acreditamos que desejam partir de Mazar-Sharif com suas famílias." E o senador Blumenthal disse: "Temos uma obrigação moral e humanitária de proteger e evacuar esses amigos e aliados até que o governo dos Estados Unidos honre sua promessa de evacuar os parceiros afegãos. Nosso trabalho continuará." Agora vamos abordar uma fronteira diferente. O secretário de Estado Antony Blinken, o procurador-geral Merrick Garland e o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas estão na cidade do México. Eles estão se reunindo com seus homólogos mexicanos para discutir um novo acordo de segurança chamado de Estrutura do Bicentenário do México para Segurança, Saúde Pública e Comunidades Seguras. O acordo visa coordenar as medidas de segurança entre os dois governos. O diálogo entre as autoridades trabalhará para abordar os fatores que criam desafios de segurança na fronteira. Os Estados Unidos estão preocupados com o tráfico de drogas no México, enquanto o México está frustrado com a passagem de armas de fogo dos Estados Unidos. As negociações representam um retorno aos encontros entre funcionários da Casa Branca e líderes mexicanos. E no México, militares e guardas nacionais encontraram 3 caminhões com 6 contêineres refrigerados, nos quais 652 migrantes estavam sendo transportados. 355 deles eram menores, muitos deles viajando sozinhos. Os relatórios iniciais indicam que os migrantes vieram de Puebla e foram destinados a Monterrey. As autoridades locais em Tamaulipas dizem que 4 pessoas foram presas enquanto o caso é investigado. Desses migrantes, 564 são da Guatemala, 39 de Honduras, 24 de El Salvador, 28 da Nicarágua e 1 de Belize. Entre eles, 197 são menores que viajam sozinhos. E falando da fronteira, vamos parar um momento para falar sobre o estado da estrela solitária, o Texas. Um juiz federal do Texas bloqueou a polêmica proibição do aborto de 6 semanas no estado. O projeto de lei que permite a qualquer cidadão processar qualquer pessoa que facilite o aborto tornou difícil para os defensores dos direitos ao aborto contestá-lo legalmente. O juiz, apoiando o governo federal, classificou a proibição de inconstitucional. Na decisão de 114 páginas, o Luiz Robert Pittman escreveu: "A partir do momento entrou em vigor, as mulheres foram ilegalmente impedidas de exercer controle sobre suas vidas sob formas protegidas pela Constituição." Ele continuou dizendo: "Que outros tribunais possam encontrar uma maneira de evitar esta conclusão é decisão deles. Este tribunal não sancionará mais um dia desta ofensiva privação de um direito tão importante." A decisão veio poucos dias depois de milhares se reunirem na capital do estado do Texas em apoio aos direitos reprodutivos. O Departamento de Justiça processou o Texas em 9 de setembro, mais de uma semana após a lei ter entrado em vigor. A maioria das clínicas está cumprindo a lei, forçando as pessoas a irem para fora do estado para fazer um aborto se já estiverem grávidas há mais de 6 semanas. Em um comunicado, o procurador-geral Merrick Garland elogiou a decisão, chamando-a de uma vitória para as mulheres no Texas e para o Estado de Direito. Mas o Direito à Vida do Texas, um grupo pró-vida, classificou a decisão como extremamente ampla e surpreendente. O grupo disse em um comunicado: "A cláusula que bloqueia os legisladores é totalmente desnecessária, uma vez que a redação do Texas Heartbeat Act já proíbe os funcionários do governo de fazer cumprir a política." No entanto, o esforço de Pittman para impedir os juízes estaduais e funcionários judiciais de cumprirem seus deveres legais é surpreendente. O Texas já indicou que planeja apelar da decisão. A questão, em última análise, provavelmente chegará ao Supremo Tribunal Federal. E agora, antes de terminarmos, vamos a algumas notícias mais leves. O homem que compôs a música para a peça da Broadway Cats tem muito a dizer sobre a adaptação cinematográfica de sua obra em 2019, Tony Grammy, e o compositor vencedor do prêmio da Academia, Andrew Lloyd Webber, disse que a variedade do filme era tão ruim que o fez comprar um cachorro.
Weber brinca que o filme o deixou emocionalmente abalado o suficiente para que seu bichon havanês fosse declarado cão de terapia por uma companhia aérea não identificada. De acordo com Weber, quando a companhia aérea pediu provas de que o cachorro era necessário, sua resposta foi instruí-los a olhar o que Hollywood fez com seu musical. Weber disse que obteve uma aprovação com um documento que dizia não é necessário atestado médico. Weber não está sozinho em seus sentimentos em relação à adaptação hollywoodiana de grande orçamento, Cats. O filme tem uma classificação de 20% no site Rotten Tomatoes e ganhou 6 prêmios Razzie no ano passado, incluindo a pior foto. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!